Se as línguas dos homens pudesse eu falar e também a do céu entender, nada sou, nada valho se não posso amar, e de nada me vale o saber. O maior é o amor. Eu sou o pastor Adélcio Kronbauer, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Sino do Planalto Rio-Grandense, coordenador ministerial da Pastoral do Cuidado, que tem como principal atividade o aconselhamento pastoral hospitalar. Satisfação estar conversando contigo. Hoje vamos falar sobre uma das características do amor, daquele amor que vem de Deus como dom divino, como presente de Deus. A fé no Deus Pai, Filho e Espírito Santo tem como natureza um fruto, e o fruto é o amor. A fé produz amor. Quando a fé é alimentada com o estudo, com a pregação, com a oração, então esta árvore, chamada fé, produz bons frutos. E podemos resumir em uma única palavra esses frutos: é o amor. E este amor que é produzido pela fé, que é resultado da fé, que é da natureza da fé, ela não é da natureza da obra humana, mas ela é da natureza. A fé faz com que nós tenhamos esse amor, que nós consigamos praticar este amor. E este amor tem certas características. Já falamos de algumas delas nas conversas que tivemos, nos encontros, nas lives anteriores. Que esse amor, ele não busca o seu próprio interesse, né? E que este amor sempre está preocupado com a questão da justiça, entre outras muitas características deste amor. Na sexta-feira passada, falamos que este amor, uma característica deste amor é a paciência. E falamos o quanto que é importante uma pessoa ter paciência. Lembramos que paciência é um dom espiritual, é uma ferramenta que nós precisamos para vivermos bem uns com os outros, de enfrentarmos o cotidiano da vida. Hoje vamos falar de uma outra característica. Veja, nós estamos falando baseado em 1 Coríntios 13. Aconselho você a ler 1 Coríntios 13. Né? Todo o capítulo, né? São poucos versículos. Né? O capítulo 13 tem 13 versículos, né? E ele fala do amor. Esse capítulo é conhecido como o hino do amor. É de autoria do apóstolo Paulo e, como cremos, é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. É um texto chave para entender a Bíblia, né? É um texto fundamental para a gente entender o restante da Bíblia. Nós podemos usar o capítulo 13 para avaliar os outros textos, né? Então, diz aqui, o amor é paciente, já falamos na sexta-feira passada, e depois diz, é benigno. O amor é paciente, o amor é benigno. Ele procura a benignidade. O amor
ele faz a gente procurar o bem. É como diz em outro lugar da Bíblia: buscai o bem e não o mal. Então, este amor que é fruto da fé, ele é um amor paciente, ele é um amor não egoísta, ele é altruísta, ele procura também beneficiar as outras pessoas para que as outras pessoas tenham vida, né? Na espiritualidade cristã, o outro, ele é tão importante quanto eu. Eu vivo em função do outro. É assim que Deus nos ensina. Se todos vivermos uns em função dos outros, então todos vão viver bem. Esta é a ideia. Mas nós sabemos que no mundo não funciona bem assim. O egoísmo, a busca pelos seus bens, pelo seu próprio interesse, e a busca desenfreada por coisas que a gente almeja, faz com que muitas vezes o amor cristão fica escondido. Mas então nós queremos procurar o bem, evidentemente, o bem para nós também, o bem-estar. O bem é algo geral, né? É algo bastante extenso, né? E também tem o lado complicado da questão do bem e do mal, porque se a gente procura o bem, como que vamos saber se algo é bem ou é mal? O bem e o mal, né? Essa é uma situação delicada de nós seres humanos, porque às vezes nós podemos entender algo como sendo bem e a outra pessoa vai entender como não sendo bem. Então até é um tema que pode levar a debates, a discussões, a conflitos e desentendimentos, porque pessoas vão entender que determinada prática é o bem e outras pessoas vão entender que não. Então nós temos que ter muito cuidado, né? Aqui então entra que temos que ter muito paciência, temos que ter tolerância, mas em si buscar o bem, buscar em oração, para que também tenhamos sabedoria, para que consigamos entender o que é o bem em determinada situação e o que é o mal. Então eu vou contar uma história para vocês que está neste livro Negras Raízes, do Alex Haley. É um livro que conta a história de pessoas que foram escravizadas na África e levadas para os Estados Unidos. Então esse autor, ele tenta contar um pouco a história do seu povo, desde os tempos deste povo na África, quando eram livres, até a situação em que se tornaram escravos, né? Tem um pouco de ficção e tem um pouco de situações reais da vida. Mas aqui tem um texto muito interessante. Lá diz que as vós, né, as pessoas idosas, eram as responsáveis em manter a consciência histórica do povo viva. Então elas contavam histórias do povo e contavam histórias também para ilustrar ou ensinar as crianças. Então uma das vós aqui reuniu umas crianças e contou a seguinte história, né? Ela falou assim: deixem-me contar uma história. Por favor, gritavam as crianças em coro, remexendo-se na expectativa.
E ela começava da maneira como todos os contadores de história mandingas começavam. Então, isso aqui é a história do povo mandinga. Então, as histórias naquele tempo sempre começavam assim. Num certo tempo, numa certa aldeia, vivia uma certa pessoa. A certa pessoa, no caso, era um menino com as mesmas chuvas que eles. No caso aqui, ela estava contando a história para umas crianças, né? E chuvas era a forma como se contavam os anos das pessoas, né? Porque nesta região chovia abundantemente durante um período do ano e outro período do ano fazia estiagem. Então se contava os anos pelas chuvas, né? Então era mais ou menos um ano, né? Então ela contou assim, ó, que um dia, né, uma história de meninos, de um menino que tinha a mesma idade que os meninos que estavam ouvindo, as mesmas chuvas, né? Mesma idade. E um dia esse menino foi até a margem do rio e encontrou um crocodilo preso numa rede. Ajudem-me! Gritou o crocodilo. Trata-se de uma fábula, né? A fábula tem como característica que os animais também falam, né? É uma história fictícia, mas quer abordar um tema. É o tema que nós hoje estamos falando, do bem, da benignidade, da bondade que brota do amor que vem da fé. Então, o crocodilo, preso na rede, gritou: ajude-me! Aí o menino: você me mataria? Crocodilo preso numa rede, pediu ajuda, e o menino: pô, crocodilo aí, né? Vou te libertar daí, mas você não ia me matar se eu vou aí? Aí o crocodilo gritou: não, respondeu o crocodilo: não vou te matar. Então chegue mais perto. E assim o menino se aproximou do crocodilo e imediatamente foi apanhado pelos dentes imensos e fortes, né? O menino foi ali libertar o animal, sob a promessa, ficou com compaixão da situação do animal, foi ali para libertá-lo, mas o animal aproveitou a oportunidade e agarrou o menino pela boca. E aí olha a resposta do menino: mas é assim que você paga a minha bondade? Com maldade? Gritou o menino. É claro, disse o crocodilo, pelo canto da boca. O mundo é assim mesmo. O menino se recusava a acreditar que o mundo pagasse a bondade com maldade. O menino não quis acreditar que muitas vezes a bondade é paga com a maldade. E o crocodilo concordou em não engolir o menino imediatamente, pedindo antes a opinião das 3 primeiras testemunhas que passassem por ali. Tudo bem, não vou triturar você. Então vamos ver a opinião de mais 3 personagens que vão passar por aqui, o que eles acham a respeito desta questão. Será que a bondade muitas vezes é paga com maldade? Então o que aconteceu? E a testemunha a passar por ali foi um burro já com uma idade avançada. Quando o menino pediu a opinião, o burro disse: agora que estou velho e não posso mais trabalhar, meu dono me expulsou para que eu seja devorado pelos leopardos.
Está vendo? Disse o crocodilo. Em seguida, apareceu um cavalo, também velho, que disse praticamente a mesma coisa. Está vendo? Repetiu o crocodilo. Apareceu então um coelho, bastante gordo, que disse: Bem, mas não posso dar a minha opinião correta sem ver como isso aconteceu desde o início. Então, resmungando, o crocodilo abriu a boca para contar toda a história. E quando o crocodilo abriu a boca, o menino escapou, aproveitou a oportunidade e escapou para um lugar seguro na margem do rio. E o coelho perguntou: Gosta de carne de crocodilo? O menino disse que gostava. E seus pais também gostam? O menino novamente disse que sim. Pois aí tem um crocodilo pronto para o caldeirão. O menino afastou-se correndo e voltou pouco depois com os homens da aldeia que o ajudaram a matar o crocodilo. Mas trouxeram também um cachorro, Vulu, que saiu em perseguição, alcançou e matou também o coelho. O crocodilo estava certo, concluiu a velha, contadora de histórias. A Nilboto. É a maneira do mundo. Muitas vezes a bondade é paga com a maldade. Foi isso que eu lhes quis contar com minha história. Então a história aqui da Nilboto, né, uma senhora contadora de histórias de um povo da África. E o que vocês acham? Será que o mundo é assim? Que a bondade, a benignidade que muitas pessoas praticam, porque a fé fez com que eles praticassem, que essas pessoas praticassem, a bondade que muitas vezes nós praticamos, ela é paga com maldade? Você já sentiu isso? Você fez algo bom para alguém, você se dedicou, você se esforçou e sentiu que, ao invés de haver um agradecimento, você teve uma situação desagradável? Eu creio que muitos de nós já passaram por essa questão. Como nós lidamos com isso, né? Já que a nossa fé produz um amor que, por sua vez, produz benignidade, bondade. Será que nós também já não pagamos bondade que nós recebemos, compaixão, um ato assim bom de uma outra pessoa ou de um grupo de outras pessoas? E como que nós agimos depois de termos sido beneficiados com a bondade de alguém? Bom, como nós agimos com a bondade de Deus, com o amor de Deus? Como agimos uns com os outros? Então isso é um tema essencial e importante para a fé e para a espiritualidade luterana. Isso faz bem para a saúde, sermos benignos, tentarmos e buscarmos sermos bons uns para com os outros, tentarmos praticar a bondade e o bem. É que nem o apóstolo Paulo diz: às vezes eu quero praticar o bem e pratico, mas o bem que eu pratiquei se mostrou como mal. Pode acontecer, mas a gente querer fazer o bem, isso é importante, a gente querer fazer o bem. Se a gente tem intenção de fazer o bem, se a gente procura fazer o bem, muitas vezes nós vamos conseguir fazer o bem. E Deus nos ajuda e nos ensina e nos dá dons para que consigamos praticar o bem, buscar o bem e não o mal das pessoas, né? Sermos bondosos, misericordiosos, pacientes, como eu falei. Isso é muito bom para a saúde uns dos outros. No ambiente da casa, isso é muito importante, né? O ambiente de um lar, o ambiente de uma casa,
na convivência das pessoas, né? Sermos bondosos, misericordiosos, compreensivos. Isso são valores, isso são elementos importantes para treinarmos, para praticarmos, né? E Deus acredita que se nós vamos ser assim, vamos mudar muita coisa. É verdade que a história que a avó contou aqui e que está registrada neste livro, é assim. Nesse mundo, muitas vezes a bondade é paga com a maldade. E isto cria decepção, desilusão, ansiedade, angústia, tristeza e dor, causa doenças profundas nas pessoas, inclusive doenças físicas, né? Quando a gente tem profunda depressão, angústia, tristeza, mágoa, ressentimento, que muitas vezes nasce porque a gente procurou ser bondoso, foi bondoso, e como agradecimento recebemos uma maldade, né? Então isso desestabiliza a gente emocionalmente, e isso causa prejuízo também para a saúde física. É verdade, nesse mundo tem destas coisas, né? Mas veja, o próprio Jesus Cristo disse: meu reino não é desse mundo, né? No reino de Deus não vai ter mais essa situação. Ali nós vamos viver a bondade, a misericórdia, a compaixão na sua plenitude, como nunca foi vivida aqui, a não ser pelo próprio Cristo. Mas, como nós somos testemunhas do reino de Deus, mesmo que o reino dele não seja nesse mundo, e que nós não conseguimos praticar isso na plenitude, mas nós podemos dar testemunho. É disso que se trata. Nós conseguimos dar testemunhos, através do nosso testemunho, colocar alguns sinais do reino de Deus. E um sinal do reino de Deus é a gente tentar ser bondoso um com o outro. Há muitas formas de sermos bondosos. Isso depende da criatividade de cada um, do dom que cada pessoa tem. Todos nós podemos ser bondosos, né? Todos nós podemos ser bondosos. Pequenos gestos. A bondade não se trata só de ajudar materialmente alguém, mas a forma como a gente trata as pessoas, como a gente conversa com as pessoas, como a gente encaminha conflitos com as pessoas. Nós estamos num momento atual assim, onde as pessoas têm muita dificuldade de encaminhar conflitos com misericórdia, com bondade, tentando ver a questão assim de buscar o bem comum das pessoas. Cada um está correndo muito atrás dos seus próprios interesses. Tudo está ligado, uma coisa a outra, todas essas partes que nós já falamos, né? Então, como nós temos dificuldades de resolver conflitos no sentido assim de sermos bondosos. Não é que a bondade ela não concorda com todas as coisas. Você pode falar o que você pensa com clareza, com sinceridade. Você pode discordar da pessoa e dizer para ela: olha, eu penso que é errado, que é injusto tal situação, que é pecado. Mas a maneira de fazer isso não precisa ser violento, não precisa ser ofensivo, não precisa destruir a reputação da outra pessoa que pensa o contrário de você. É disso que nós estamos falando, e essa é a dificuldade. As pessoas estão muito nesse caminho de destruir a reputação da outra pessoa porque ela pensa, porque ela trabalha em função de uma causa diferente da que eu penso. Então eu vou destruir a outra pessoa. Gente, isso não tem nada a ver com amor cristão. Isso tem a ver com ódio, com rancor.
o ódio e o rancor precisam ser superados com o amor cristão, com a paciência, com a benignidade, com a serenidade. Então, na próxima vez, vamos falar, por exemplo, um pouco mais disto, porque ali vai continuar dizendo várias coisas sobre o amor que brota da fé. É um amor, então, assim, que vai também procurar não se ensoberbecer. Isso nós vamos falar da próxima vez. O amor não se ensoberbece. A questão da soberba. Então, isso vai ser o tema da próxima sexta-feira. Pessoal, um abraço para todos vocês e nós nos encontramos aqui na próxima sexta-feira à noite. Um abraço, que a paz do Senhor esteja com todos e todas vocês. Amém. Se as línguas dos homens pudessem eu falar e também a do céu entender, nada sou, nada valho se não posso amar, e de nada me vale o saber.